Bem, meus amigos, continuando o estudo da lição número 12, a parte de quinta-feira, aprendendo a amar como Deus, ou ainda uma via de mão dupla, porque o amor divino é uma via de mão dupla. Nós amamos a Deus, Ele nos ama. Em contrapartida, Ele solicita que nós amemos o nosso próximo. O escritor Jaziel Marques, ele em seu livro falando, um livro assim bem com bom humor, No Tempo da Graça é o nome do livro dele, é o título do livro. Ele falava de um casal que estava vendo o novo pastor pregando e eles comparando a pregação do pastor novo com a pregação do pastor antigo. E o marido disse para a esposa: sabe de uma coisa? Esse pastor novo, ele é diferente do pastor antigo, porque o pastor antigo, o sermão dele era chamado sermão espada. Era comprido e chato. E esse pastor novo, disse a mulher, é o chamado sermão canivete. É pequeno e fora de uso. Nós podemos dizer que Jonas era o tipo de pregador que tinha o sermão luva de boxe. Ele só queria ver o pessoal na lona. Então, de qualquer maneira, Jonas queria ver as pessoas derrotadas. Era um pregador, assim, extremamente difícil. Por que Deus escolheu Jonas para ir a Nínive? Eu creio, sinceramente, que foi porque Jonas precisava aprender sobre o amor de Deus e sobre a graça divina e a misericórdia. Coisa que Jonas já havia vivido essa situação na vida dele, na pele dele. Mas Jonas era um profeta que estava, assim, acostumado a odiar os assírios. E quando Deus disse, você vai a Nínive, que era a capital da Síria, Jonas, na verdade, ele não queria se expor a uma situação como essa, porque Jonas era uma pessoa que odiava, assim, de forma visceral, os assírios. Era um profeta inquieto e imediatista. Veja como Jonas resolvia as coisas. Deus disse para Jonas, vai dizer para Amazias, para ele restaurar os aquedutos e as extensões do território. Ele correu lá, já falou para o rei Amazias, tem que fazer isso, isso, isso. Deus disse, Jonas, vai para Nínive. Ele disse, não. Pegou e já resolveu o problema. Já foi para Tarsis. Jonas, quando estava na embarcação, o capitão disse, você está dormindo? Nós estamos quase morrendo, faz alguma coisa? Ele disse, não precisa fazer nada, só tem uma coisa para fazer. Me jogue no mar, porque isso é por causa de mim. Já resolveu o problema dele. O grande peixe engoliu Jonas e ele no ventre do peixe disse, Senhor, eu preciso sair daqui. Senhor, eu quero estar no teu santuário, quero ver o teu templo. Jonas era imediatista. Quando o peixe jogou Jonas na praia e Deus disse, Jonas, você precisa ir para Nínive. Ele disse, Senhor, já estou aqui? Já vou fazer. E Deus disse, você vai fazer o trabalho de pregar 3 dias. Ele pregou um só. E já correu para cima do monte e disse, eu quero ver essa cidade pegar fogo. Jonas era assim, era um camarada imediatista. Ele não tinha muita paciência, não. Ele gostava de ver o circo pegar fogo. Então, por isso que ele tinha um problema. Se nós olharmos para a história de Jonas, nós vamos perceber que o problema não eram os ninivitas. O problema era Jonas. Quando Deus disse para Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela, dentro de 3 dias essa cidade será subvertida, será destruída. Olha, o problema não era Nínive. Era Jonas, porque quando Jonas começou a pregar, o povo começou a se arrepender. E Jonas continuou com o coração duro. Ele não amansou, não. Ele continuou falando a mensagem de forma endurecida e sem nenhum tipo de sentimento de perdão na voz dele. Ele foi realmente para mostrar que o circo ia pegar fogo, que a cidade ia ser destruída. Se Jonas estivesse dentro de Sodoma e Gomorra, olha, sinceramente, Sodoma e Gomorra teria sido destruída muito antes do que Deus adiou a destruição de Sodoma. Por isso que Jonas precisava melhorar. O problema era Jonas. E tem uma pergunta aqui. Jonas não havia aprendido ainda a permanecer no amor de Deus. E essa questão de permanecer no amor de Deus, nós temos que aprender hoje. A gente tem que permanecer no amor de Deus. Se nós não permanecermos no amor de Deus, Deus não fala conosco e nós não conseguimos enxergar Deus na mensagem, não conseguimos enxergar Deus na vida dos irmãos, não conseguimos enxergar Deus no nosso próximo que precisa da mensagem do Evangelho. Então nós nos tornaremos frios e cruéis como Jonas era
A pergunta número 7 é: o que significa estar e manter-se no amor de Deus? A resposta está no livro de Judas, só tem um capítulo. No verso 21 a 23 diz o seguinte: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, assim, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Interessante essa expressão assim de Judas. Nós temos que conservar-nos a nós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, de inteligência, e salvai alguns que estão indo para o fogo. Quantas pessoas da nossa família já foram para o fogo? Morreram sem ter assim chance de assim confessarem seus pecados a Deus e entregarem o coração a Jesus. Quantos vizinhos nossos já foram para o fogo? E Judas está dizendo: salvai alguns do fogo. E no livro de Ezequiel diz que Deus vai requerer da nossa mão o sangue daqueles que nós poderíamos ter avisado e nós não avisamos. Então existe aí um alerta muito forte para a nossa compreensão. Então, para a pergunta: o que significa estar no amor de Deus? A resposta é: estar no amor de Deus é aceitar sua graça contínua sobre nossa vida. E se manter no amor de Deus só se consegue quando nós amamos a Deus e levamos Jesus para as outras pessoas. Então, isso significa você estar no amor de Deus e se manter no amor de Deus, ajudando as pessoas de suas necessidades espirituais e até materiais também. Para nos mantermos no amor de Deus, nós precisamos ter esse amor em nossa vida para compartilhar com outras pessoas. Jonas, ele não tinha esse amor na vida dele. Judas, que escreveu o livro de Judas, inclusive nos aconselha a salvarmos alguns que estão indo para o fogo, arrebatando. Isso é uma ação até assim, rápida, emergencial, arrebatando-os do fogo. Um rapaz disse para o amigo: escuta, obrigado porque você pregou o evangelho para mim. Eu quase descambei para o inferno, para o fogo. E um amigo disse: mas eu te convidei algumas vezes, você assim, sempre estava com desculpinha. Ele disse: esse é o problema, você tinha que ser mais duro comigo, sabe? Eu ouvia você falando, mas como você falava assim mansamente, vamos na igreja, eu achei que era uma coisa simples. Quando eu entendi a urgência de me preparar para a segunda vinda e que eu estava indo para o fogo, aí eu me despertei. Então o amigo disse: olha, não perca a chance de tirar alguns do fogo e use um pouquinho mais de veemência, tá? Ou seja um pouquinho mais incisivo em suas palavras. Isso significa até usar algumas palavras assim, duras de advertência para as pessoas. É o que Judas está dizendo, mas com amor. Tá? Jonas não, Jonas queria assim, fazer com que as pessoas se salvassem, mas as pessoas teriam que dar um jeito. A gente se manter no amor de Deus é muito importante. Um menino estava engraxando o sapato de um advogado, de repente o menino parou de engraxar, olhou para o advogado e disse: seu João, o senhor ama a Deus? Seu João era um advogado bem influente na cidade. E disse: o que você tem que ver com a minha vida? Isso é uma resposta de foro íntimo. Como é que eu vou dizer para você se eu amo a Deus ou não? Que pergunta é essa, menina? Ele disse: não, sabe o que é, seu João? O senhor me perdoe a minha inconveniência, é que lá em casa nós somos em 3, eu, minha mãe e minha avó, que ela é paralítica. E então, seu João, eu estou com um problema muito sério. A casa que a gente mora vai ser demolida. Eu tenho que alugar uma outra casa, mas eu não tenho muito dinheiro. Minha mãe ganha o que pode, minha avó é paralítica. Então, ontem eu vi 2 homens conversando aqui perto, eu fiquei prestando atenção na conversa deles. Eles diziam, um dizia para o outro assim: se alguém ama a Deus, pode contar seus problemas que ele vai ajudar. Então eu estou procurando uma pessoa que ama a Deus, para que essa pessoa possa conversar com Deus e pedir para ele me ajudar. É por isso que eu perguntei para se o senhor ama a Deus. O advogado, o doutor João, enfiou a mão no bolso, deu R$5 para o menino e disse: isso não interessa para você, mas continue procurando, perguntando, quem sabe você encontra uma pessoa que ama a Deus. O advogado foi embora, ele era um cristão muito sincero, mas quando chegou de noite ele ficou muito preocupado. Pensou assim: puxa vida, o engraxado me fez uma pergunta e eu não soube responder.
está acontecendo comigo na minha vida espiritual? E naquela noite ele fez um exame pessoal, um exame de consciência, viu sua posição no reino de Deus, e ele então chegou à seguinte conclusão: eu amo a Deus, eu preciso ajudar aquele menino. E quando foi no dia seguinte, ele procurou um engraxate e disse: olha, sabe aquela pergunta que você me fez? Se eu amo a Deus? Eu amo a Deus, eu vou ajudar você. Arrumou uma casa para ali para o menino, para a família dele, colocou ele numa casa e disse: vou pagar seus estudos. Pagou os estudos dele até o menino se formar ali em direito. Ele colocou o menino para trabalhar com ele no escritório, para advogar junto com ele, ensinou o menino, até que o menino disse: doutor João, muito obrigado, porque o senhor realmente é um homem que ama a Deus, e hoje eu posso dizer que eu amo também a Deus. Seu João, doutor João, se o senhor não ficar zangado, eu gostaria de estudar teologia, porque o senhor me ensinou tanto a amar a Deus que eu quero ajudar mais pessoas a encontrar o caminho de Deus, o caminho do amor de Deus. Doutor João disse: claro que não, meu filho, não tem nenhum problema. Se você quiser fazer teologia, mesmo você sendo advogado, vamos então numa faculdade de teologia. E ele se tornou realmente um obreiro muito ativo. Tudo porque descobriu alguém que amava a Deus, tá? Então Judas diz: vocês devem estar no amor de Deus e se manter no amor de Deus. Pergunta número 8. Como o conselho de Judas sobre salvar as pessoas do fogo tem algo a ver com a história de Jonas? Ó, Judas 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, assim, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então Judas foi muito incisivo, foi direto ao ponto. Ele disse: se a gente quiser assim se manter no amor de Deus, tem que ajudar as pessoas a encontrar a salvação. Judas falou da misericórdia divina sobre nossa vida e como nós devemos usar essa misericórdia para atender outras pessoas que estão indo para o inferno, estão se perdendo, estão assim com a vida assim no fundo do poço e ninguém faz nada, e as pessoas estão assim morrendo sem ter oportunidade da salvação. Os assírios tinham fama de serem cruéis. E Jonas ouviu essa fama, e Jonas já os pré-julgou e já os colocou no inferno. Para ele, assim, quando Deus disse a segunda vez: você tem que ir a Nínive, ele disse: eu vou. E ele foi mesmo para arregaçar. Ele foi mesmo, que se ele tivesse assim, uma metralhadora na mão, Jonas já ia matando já uns 50 na frente dele. Já vão morrer mesmo. Então Jonas, diz a Bíblia, Jonas pregou na cidade e subiu ao monte para ver o que aconteceria na cidade. Ele estava esperando o fogo descer e consumir aquelas pessoas. Por isso que ele ficou frustrado, chateado, crítico e irônico, assim. E Deus disse: é razoável a tua ira, Jonas? Você não tem dó das pessoas? 120 mil pessoas que não sabem discernir nem da mão esquerda e da mão direita. Você teve dó de uma boboreira que cresceu, aí deu sombra? Eu não vou ter dó de seres humanos que estão assim arrependidos e querem a salvação? Queridos, Ellen White escreveu em Meditações Matinais 2002, página 171, o seguinte: Jonas revelou que não valorizava as pessoas daquela condenada cidade. Jonas não cooperou com Deus em seu misericordioso desígnio. Não o afligia o fato de que iria perecer um número tão grande de pessoas que não foram ensinadas a fazer o que era correto. Jonas, ele era cruel. Ele precisava aprender com Deus a amar, aprender a graça e a misericórdia. Foi por isso que Deus mandou Jonas para Nínive. Deus queria converter Jonas e não tanto a cidade. Deus já sabia que aquele povo iria se arrepender, mas Deus precisava ter tempo com esse profeta inquieto, que não tinha assim na sua vida o sentimento do perdão, não tinha em sua vida o sentimento da graça divina. A graça divina é tudo. A graça divina nos alcança, a graça divina nos perdoa, nos justifica, e nós não merecemos. Aquele povo de Nínive não merecia, mas a graça, onde abundou o pecado, superabundou, ou seja, extravasou a graça, envolveu o pecado. E o pecador retirou o pecado e deixou o pecador justificado. Isso é a graça divina. Louvado seja Deus por isso. O pastor José Alves, nosso grande amigo, pastor Benito Muniz, olha, eles são campeões em falar sobre a graça. Eu admiro esses dois pastores porque, olha, tem uma mensagem poderosa sobre a graça
que realmente eu quero mandar meu abraço para eles, porque eles escutam a lição, eles assim assistem. E isso me ensinou muito a olhar as pessoas com a graça divina. Pela lente da graça divina, a gente vê outra pessoa. Você vê uma pessoa na rua caída, olhe através da lente da graça divina. Você vê uma pessoa transformada. Quantas pessoas? Eu estava na frente de uma igreja uma vez, passou um hippie, cabelão comprido, fumando maconha, olhou para frente da igreja e viu a igreja adventista do sétimo dia. Eu olhei para ele, era 2h30 da tarde, eu ia sair fazer uma visita, mas aquele rapaz perguntou, o que é adventista do sétimo dia? Eu disse, é adventista, já expliquei para ele. Ele ficou me olhando assim, diz assim, é mesmo, rapaz? Eu disse, entra aqui no carro, quero conversar com você. Ele entrou no carro, conversei com ele mais de 1 hora. Ele disse, olha, eu sou assim hippie, eu pertenço àquela tribo dos baianos e novos caetanos, e eu vim da Bahia, e eu fumo maconha. Eu disse, rapaz, eu gostaria de ajudar você a encontrar o caminho da salvação. Mas eu já estou salvo. Ele disse, tá não, o senhor não está salvo não. Com esse cigarro de maconha aí, o senhor não está salvo. O senhor está indo direto para o inferno. Ele veio no sábado seguinte, deu estudo para ele. E outro sábado deu estudo, se converteu, se batizou, se tornou um amado irmão em Cristo. Olha, quando eu olhei para aquele homem, assim com aquela vestimenta, aquele cabelão comprido, com aquela tiara amarrada assim na testa, eu olhei para ele através da lente da graça divina e vi nele uma pessoa salva em Jesus. Isso Jonas tinha que aprender. E Deus tomou tempo para ensinar o seu profeta a aprender essa lição gloriosa da graça e da misericórdia. Um pastor de uma pequena igreja no interior, ele preparava seus sermões assim, com muito carinho. Para pregar um sermão de meia hora para 15 membros da igreja. Só tinha 15 membros daquele grupinho. E um dia o filho dele disse, pai, por que o senhor gasta tanto tempo preparando sermões para uma igreja de 15 membros? Então o pastor pai disse, filho, eu quero que os irmãos saibam que Deus os ama e que eu os amo também. Por isso que eu gasto tempo, filho, preparando um bom sermão para entregar para aquelas pessoas. Eu quero ser a boca de Deus na vida daquelas pessoas. Porque amanhã, quando o papai sair daqui, as pessoas vão ficar firmes na fé, vão levar o evangelho a outras pessoas e eu terei cumprido a minha missão, filho. Faça sempre o melhor para Deus, filho. O menino abaixou a cabeça e disse, eu aprendi, pai, obrigado por me ensinar sobre o que o senhor faz bem feito, faz para Deus. Então Jonas tinha que aprender a fazer bem feitas as coisas, inclusive colocando uma pitada do amor divino, colocando uma pitada de graça e de misericórdia. Deus nos abençoe que possamos ter aprendido maravilhosamente a lição de quinta-feira, porque o amor divino é uma via de 2 mãos, vai e volta. Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição de quinta-feira. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a amar, Senhor. Ajuda-nos a olhar as pessoas pela lente da graça, para que nós possamos enxergar as pessoas perdoadas, justificadas, restauradas através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa bênção dessa lição nesta quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, foi uma bênção ter estudado com você esta quinta-feira, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, divulgue o nosso trabalho, compartilhe, mande para mais pessoas, para que as pessoas possam ter um pouco mais de noção sobre como a lição pode ser gostosa de ser estudada. Fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima lição de sexta-feira, que é o resumo. Deus abençoe a vocês todos. Fica com Deus. Amém.